Graça e paz. Hoje nós vamos estar abordando o tema falando a respeito do propósito de Deus para nossas vidas. O Salmo 139 fala que quando nós ainda éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, o Senhor nos via e a cada dia Ele ia escrevendo no seu livro, os nossos dias, sem que nenhum deles ainda existia. Ou seja, quando nós paramos para pensar, aquilo que Deus ele sonhou para nós, aquilo que é o propósito dele para as nossas vidas, nós podemos com certeza saber que um pai, porque Deus ele é pai, ele não é só Deus, ele também é pai. O pai ele sonha o melhor para o filho. Antes mesmo, do filho nascer, o pai já está ali cheio de sonhos. O pai geralmente faz provisão, para aquela criança antes mesmo dela nascer. E nós sabemos que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele fez tudo isso. Ele preparou, os nossos dias, Ele preparou toda uma provisão, porque a palavra de Deus fala que Ele supre todas as nossas necessidades, Então o Pai faz isso, o Pai traz proteção, o Pai cuida, o Pai dá segurança, e tudo isso o Senhor fez por nós. E o interessante, que às vezes muitas pessoas vivem uma vida e falam assim, nossa, mas será que Deus escolheu isso para mim? Minha vida tá ruim, esse caminho tá esquisito. E aí, lendo eu quero ler um texto que está em um versículo só, que está no Salmo 25, versículo 12. Fala assim, qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, o propósito de Deus na nossa vida é que todos nós cheguemos, à estatura de varão perfeito, que todos nós vivamos uma vida com abundância. Para isso, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, para vivermos uma vida em abundância. O Senhor, nós podemos ver, na analogia, quando Deus ele cria o Éden, antes dele preparar o homem, antes dele formar o homem, ele preparou toda uma estrutura para receber o homem. Ele foi criando a terra, ele foi formando, tudo o que precisava, criando tudo aquilo que precisava, a natureza, os animais, a lua, as estrelas, o sol, tudo aquilo que o homem precisava para sobreviver, para viver em paz, em segurança, com alegria. Deus, ele preparou ali no Éden. E depois que tudo estava bom, e Deus, na visão dele, ele fala, é bom, é muito bom. Então, nós podemos ter certeza que era algo excelente. E que Deus também sonhou a mesma coisa para mim e para você, algo excelente. Porque ele é um Deus de excelência. E o que nos faz com que nós não vivamos esse melhor de Deus? São as nossas escolhas. O Salmo aqui está dizendo, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, nós sabemos que há sempre dois caminhos diante de nós. O Senhor mesmo fala em Deuteronômio 30, 19, eis que hoje eu tomo por testemunho o céu e a terra, que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção e viva tu e a tua descendência. Então, Deus é um Deus de família, Ele tem bênção para nós e para nossa descendência. Mas tudo depende o quê? Das nossas escolhas, porque o Senhor nos deu livre arbítrio. Então, muitas vezes, nós como pais, às vezes a gente sonha assim para o nosso filho, vou fazer uma poupança, vou guardar um dinheiro porque eu quero que o meu filho faça medicina. Aí ele vira para você e fala assim, não, mas eu não quero fazer medicina, eu quero ser caminhoneiro, ou eu quero ser arquiteto, eu quero, sei lá, você sonhou uma coisa para ele, mas ele fez a escolha dele, você não deixa de amar, você não deixa de ajudar, mas a escolha dele vai levar ele para um caminho diferente daquele que você planejou. Então, assim é Deus. Deus planeja um caminho para gente. Não estou dizendo aqui, que nessa analogia que eu estou fazendo, que ser caminhoneiro é pior que ser médico. Não. Eu só estou dizendo que, às vezes, o pai sonha uma coisa e o filho faz uma outra escolha. E aí nós vamos ver nesse vídeo dois exemplos de uma pessoa que fez umas escolhas ruins e o que acontece com ela. E uma pessoa que soube fazer suas escolhas e comeu, o melhor dessa terra. Então, o que a palavra fala, lá Isaías, fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está lá em Isaías 1:19. Então, nós temos que buscar a direção de Deus nas nossas escolhas.
E muitas vezes a direção de Deus, ela já está na palavra de Deus. O que falta muitas vezes é nós conhecermos a palavra e obedecermos. Porque às vezes conhecemos, mas não obedecemos. Sabemos que algo não agrada o Senhor, mas nos agrada e por isso nós queremos fazer aquilo. Então esse exemplo que nós vamos ver agora é de alguém assim, que está lá, é Sansão, está lá em Juízes. Sansão, ele era nazireu de Deus. O que é isso, nazireu? É uma pessoa, você vai encontrar esse voto nazireado lá em número 6, do verso 2 em diante. Fala que aquela pessoa que fazia o voto do nazireu, ele não podia beber, né, bebida forte, ele não podia tocar em nada ou comer nada que vinha da vinha, né, de uvas, nem mesmo a casca lá fala, nada, nem chupar uma uva, nem tomar um vinho, ele não poderia, durante o seu nazireado, ele não podia rapar o cabelo, ele não podia tocar em corpo morto, nenhum corpo, nenhum funeral ele poderia estar indo, porque ele estava, né, fazendo aquele voto. E o Sansão, nós vamos descobrir que Sansão, ele, se você ler Juízes 13, você vai ver que a mãe dele era estéril, então ele já nasceu de um milagre. Ele foi anunciado por anjos. Se você ler lá, você vai ver que os anjos foram lá anunciar a vinda dele, né? Foram lá anunciar para a mãe a vinda dele. E também ele foi escolhido, o anjo disse que ele seria nazireu desde o ventre da sua mãe. Durante a gravidez, a mãe também não pôde comer nada que vinha da vinha, não pôde beber. Houve todo um preparo para o nascimento de Sansão e como ele deveria, e o anjo disse, né, para a mãe, para o pai ali, instruiu como deveria criar aquela criança. Então sabemos que Sansão, ele foi criado dentro do temor do Senhor, ele foi criado por pais caridosos, porém, né, nós temos livre-arbítrio, e depois de certa idade, né, cada um vai fazendo as suas escolhas, às vezes as escolhas nos levam para lugares bons e às vezes para lugares ruins. E o que acontece com Sansão? Aqui em Juízes 14, e a Bíblia fala, né, fala que Deus, ele tinha um propósito para Sansão, que ele iria começar a livrar Sansão, a nação de Israel, dos filisteus. E Sansão, então, ele recebe uma força sobrenatural. O Espírito Santo vinha sobre ele e ele tinha uma força sobrenatural. Ele adquiriu uma força sobrenatural. A Bíblia não fala se ele era forte, se ele era alto, se ele era... como ele era. Mas ele tinha essa força sobrenatural. Era algo mesmo, que era o Espírito Santo que vinha sobre ele. E aí, o que acontece? Em Juízes 14, o verso 1 até o 3 fala assim: E desceu Sansão a Tinate, e vendo em Tinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tinate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Às vezes nós queremos fazer as nossas escolhas, aí já não era uma escolha de Deus, mas era a escolha dele. E as nossas escolhas, muitas das vezes, nos levam para longe dos caminhos de Deus. Aqui, em Deuteronômio 7, o verso 3, vou ler o 3, olha, o 2, vou ler a parte 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para te ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas alianças, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que sirvam outros deuses. Ou seja, Deus havia dito, né, não só em Deuteronômio, Deus falou várias vezes para a nação de Israel, instruiu eles, que quando eles entrassem nas terras dos cananeus, que eles não deveriam tomar aquelas mulheres para seus filhos, que ele não deveria fazer nenhum tipo de aliança com aquele povo, que ele não deveria se aparentar de forma alguma com aquele povo.
E Sansão vai, então olha uma mulher lá, filisteia, e fala para o seu pai, toma ela para mim por mulher. E seu pai fala assim, olha, não faça isso, não faça isso. A mulher, né, as filhas de Israel, toma por mulheres, as filhas daqui das mulheres de Israel. Ele fala, não, porque esta agrada os meus olhos. E aí ele fez a sua escolha. E seu pai, então, ele vai até lá. E a palavra de Deus, ela fala, né, quando nós desobedecemos os pais, que vem tanta maldição sobre nós. E principalmente, né, Efésios 6:1 fala que honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e viva longos dias sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa, é honrar os pais, é ouvir os pais, é obedecer os pais. Então, Sansão fez a escolha dele, ele não quis obedecer a Deus e nem aos pais. Porque se ele obedecesse o pai, ele estava obedecendo a lei de Deus. Porque aquilo que o pai estava dizendo para ele estava dentro da palavra de Deus, dentro da direção de Deus. Mas aí ele resolve pegar essa mulher. E no caminho, quando o pai está indo para Tinate, ele mata um leão. E aí vai lá na cidade, né? Conversa com os pais daquela moça e fica tudo combinado que eles iriam casar. E na volta a Juízes 14, o verso 8 fala assim: depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e sua mãe e lhes deu do mel. E comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Ou seja, ele começou agora a quebrar o voto do seu nazireado. Porque o nazireu ele não podia tocar em corpo de morto. E ele foi lá no corpo morto daquele leão e pegou aquele favo de mel. E foi andando e comendo. E ainda deu a seu pai e sua mãe. E olha para você ver, ele sabia tanto que ele estava errado, que ele não contou para o pai e para a mãe que ele tinha pegado de um corpo morto. E aí acontece o casamento de Sansão. Sansão se casa com essa mulher e ali no meio daquele casamento ele dá um enigma para os filisteus. E o enigma, né, era a respeito desse leão. E aí ele vai lá, os filisteus falam com a sua noiva, né? Porque o casamento naquela época era 7 dias, né? Então, durante toda aquela festança ali, ele deu esse enigma. E aí a mulher começou a perturbar Sansão, para Sansão declarar para ela qual era a resposta. E fala assim, o verso 16: e a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e não o declaras a mim? E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que no 7º dia ele declarou. Então essa mulher, ela vai e conta para os filisteus qual era a resposta do enigma. E aí Sansão fica muito bravo, sai dali, briga, né, com os filisteus, e depois de algum tempo ele volta para buscar a sua mulher. O versículo 20 fala assim, vou ler o 19. Então o Espírito do Senhor tomou poderosamente e apossou-se dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupa ao que se declarar o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Ou seja, ele não ficou lá na casa da noiva. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro que antes o acompanhava. Ou seja, ele foi traído por essa mulher que tanto agradava os seus olhos, e agora foi traído pelo pai da noiva, que deu para ela como esposa para outro homem. Porque ele foi embora. Quando ele voltou, o pai já tinha dado ela para outro homem. E aí Sansão, ele vai caindo em vários erros. Certamente essa festa, né, de 7 dias, como ele já havia perdido o temor do Senhor, como ele já havia tocado no corpo morto, provavelmente ele tenha bebido. Provavelmente. Depois nós vemos que aí ele se afeiçoa a uma mulher, a uma prostituta. E aí ele começa a brincar com as coisas de Deus, a brincar com aquilo que Deus nos dá. E Sansão, então,
Fala no 16, versículo 4, ó, e depois disso aconteceu que afeiçoou-se a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E aí nós conhecemos a história. Dalila foi perturbando ele, para saber, né, de onde vinha sua força, e os filisteus dando para ela dinheiro, até que chegou o momento que ele, versículo 17, 16 fala assim, e descobriu-lhe todo o coração e disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E aí ela faz ele dormir, corta o cabelo dele, e quando os filisteus chegam, né, ele despertou do sono. E ele fala assim, verso 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou ele do sono, e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, coisa terrível é essa. A pessoa ela vai pecando. A palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo, e ele vai achando que o Espírito Santo de Deus ainda está sobre ele, que o Espírito Santo do Senhor ainda está ali, mas o Espírito Santo já havia se retirado dele. Que triste constatação, que tristeza. E aí Sansão é levado, né? É vazado os seus olhos que ele falou que a mulher agradava os seus olhos, agora os seus olhos foram vazados. Ele virou, né, motivo de riso para os filisteus, ficava lá puxando o moinho, até que ele é colocado no templo de Dagon, e ali na sua morte, ele pede ao Senhor mais uma vez força, e ele morre ali juntamente com aqueles filisteus. Deus havia preparado para ele, sonhado para ele coisas maravilhosas, mas ele não quis viver os sonhos de Deus, ele não quis viver o propósito de Deus, ele preferiu fazer as suas escolhas. Mas eu quero citar um outro exemplo bem rapidinho, que é o exemplo de José. José, nós conhecemos bem a história. Eu vou só citar alguns versículos, depois você pode ler. Lá no verso 39, do 6 ao 12, vai falar sobre José quando ele está ali na casa de Potifar. Nós sabemos que José foi odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Ali na casa de Potifar, ele é seduzido pela mulher de Potifar, mas ele não aceita, porque ele diz que como pecaria eu contra o meu Senhor e contra Deus. Olha o temor do Senhor. Como pecaria eu contra Potifar, que confiou em mim, e contra Deus? Eu não faria isso. Olha o temor do Senhor aí, irmãos. E ali, o que acontece? José, então a mulher de Potifar arma uma cilada para ele escapa, ela fica com a roupa dele na mão. Então, quando o seu marido chega, ela fala que ele tentou abusar dela, que ele tentou agarrá-la. E aí José ele é lançado no cárcere. Todos conhecem, né, essa história a partir de Gênesis 37. O 39 é ele na casa do Potifar. Aí ele é lançado na cadeia. E ali na cadeia, José, o que? Ele interpreta o sonho. É colocado ali uma pessoa, né, um padeiro, um copeiro. E ele interpreta o sonho desse padeiro e desse copeiro. E fala com eles assim, olha, lembra, né, com o copeiro, lembra de mim quando estiver de frente ao faraó. E aquele copeiro se esqueceu. Até que faraó, então, ele tem um sonho. E quando o faraó tem um sonho, então ele se lembra de José. O copeiro se lembra de José, porque ninguém podia interpretar o sonho. E ele lembra, nossa, quando eu fui preso, tinha um preso lá que ele interpretou o sonho e aconteceu exatamente como ele falou. E aí faraó então chama José e conta para ele ali o sonho, né, das vacas magras, das vacas gordas. José interpreta aquele sonho e ainda aconselha Faraó que que aconteceria 7 anos, né, de muita abundância, mas depois 7 anos de muita escassez. E ele aconselha a Faraó a guardar no celeiro aquilo que foi colhido nos anos de abundância. E Faraó vê nele o espírito de sabedoria, o espírito de Deus, e coloca ele como governador do Egito. Irmão, José tinha tudo para fazer uma escolha errada. José tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa, né, revoltada com Deus. Nossa, o Senhor falou que ia me honrar, tive sonhos e agora eu estou aqui, né? Primeiro, julgado dentro de uma cisterna, odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar. Ali na casa de Potifar, ele ganha confiança. A palavra de Deus fala que Deus prospera ele.
Aí a gente pensa assim, que prosperidade é riqueza, né? Ele era escravo, ele só tinha a sua vida. E Deus o prosperava porque ele ganhou a confiança de Potifar. E a mulher de Potifar, então, a Bíblia fala que ele era formoso de aparência. E aí a mulher de Potifar se interessa por ele. Mas acontece que o nosso Deus, ele é tão tremendo, que ele tem um temor tão grande, tão grande. Eu queria ler só esse texto que está no Gênesis 39. 39 ao versículo 6. Fala assim: e deixou tudo que tinha, Potifar, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, e não a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos nele, e disse: deita-te comigo. Porém se recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que está em sua casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher dele. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Glória a Deus. Olha o temor do Senhor. Olha o temor do Senhor. E pecaria contra Deus. E aí, por causa disso, ele é lançado na cadeia, injustamente, porque ele não fez nada. A mulher inventou ali a mentira. E aí, mas ali na cadeia estava a oportunidade. A oportunidade foi até ele. No meio da dificuldade, aconteceu a oportunidade. Ele teve a oportunidade de interpretar o sonho do padeiro e do copeiro do rei. E aconteceu exatamente como ele disse. E depois de alguns anos, aquele copeiro se lembra dele. E ele então é levado à presença de Faraó. Ele interpreta o sonho de Faraó e ele é colocado como governador do Egito. Então Deus honra José de uma tal maneira. Os sonhos, os propósitos de Deus se cumprem na vida de José. Porque José escolheu temer o Senhor. José escolheu fazer as escolhas certas. Ele tinha temor. E o temor é aquilo que nos coloca, eu sempre falo assim, o temor do Senhor é aquilo que nos faz parar diante do pecado e pensar se eu vou fazer aquilo ou não. Se aquilo agrada a Deus ou não. Então, irmãos, eu só queria terminar aqui falando sobre os dois tipos de geração. A geração de Sansão e a de José. A geração de Sansão são jovens que, apesar de terem grande potencial, estão afogados na ciranda, cegos, presos, sujeitos a tormentos malignos, andando em círculos na vida, estão experimentando algo pior do que a morte, uma vida sem propósito. Vivem apenas para seus desejos e paixões. São uma vergonha para Deus, para os pais e para a igreja. Essa é a geração que não teme ao Senhor. Vive só para os seus desejos, para aquilo que ele quer. Aquilo que ele quer é prioridade, não é a vontade de Deus que é prioridade, é o desejo da carne dele que é prioridade. E essa é a geração de Sansão. Já a geração de José são formados por aqueles que não negociam os sonhos e os propósitos de Deus. Não negociam. Glória a Deus, não negocia com o diabo. Sabe? Da resposta é não. Buscam diligentemente a face de Deus e não se deixam cegar ou ofuscar pela sedução do mundo. José não se deixou ofuscar pela sedução, né, daquela mulher, pelos propósitos, pelas barganhas que ela ofereceu a ele. Ele não se deixou ofuscar pelo brilho, né, desse mundo, pela sedução do mundo. Então, qual geração você tem pertencido? Você tem pertencido à geração de José ou a de Sansão? Você tem buscado agradar a Deus ou agradar a si mesmo? A sua vontade, o seu querer? E muitas das vezes, querer colocar isso, ainda dizendo assim, justificando o seu pecado, nós vemos muito isso hoje, dentro dessa frase. Ah, não tem nada a ver. Não, Deus entende. Deus é amor. Deus, irmãos, já nos deixou algo, que é a palavra dele, para nos direcionar. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós andarmos contrário a essa palavra, nós vamos ter o mesmo fim de Sansão. Mas se nós buscarmos diligentemente, sermos como José, seguirmos esse exemplo, nós vamos
agradar o Senhor, e agradando o Senhor, os propósitos dele vai se cumprir na nossa vida, e os propósitos dele, tenha certeza, é o melhor para mim e para você. Que o Senhor continue falando ao teu coração, em nome de Jesus. Amém?